Olá, guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Instinto Livre. O assunto de hoje será sobre a inteligência. Por que a inteligência, comparado com a força, não é valorizada, não é idolatrada da forma em que a estética e a força física do homem é valorizada? É uma questão muito interessante. Isso veio, em partes, por conta de uma reflexão que do nada surgiu em minha mente. Do nada em minha mente, pensando, minha mente completamente acelerada, eu pensei a seguinte questão: mas por que será que a inteligência, em contrapartida, comparando com a força, com a estética, com o shape, é tão desvalorizada? Por que que isso é uma coisa que chega até a fazer o homem, na verdade, ser ridicularizado, em vez de ser realmente idolatrado ou, de certa forma, admirado, da forma em que, por exemplo, um fisiculturista é admirado, a forma como, por exemplo, uma pessoa, um homem que tem um físico muito bem estruturado é admirado. Às vezes a gente pensa, será que isso é justo? Será que isso realmente é o ideal? E é com base nisso que a gente vai explorar esse episódio. E primeiramente, para a gente entender isso, a gente tem que expor os fatos. Sim, pelo menos na sociedade atual, não sei dizer em relação às outras, mas pode ter algum tipo de diferença. A inteligência, ela é basicamente motivo de piada. Motivo de piada por quê? Por um fato bem simples. A inteligência, ela, o homem que a tem, que a possui, é capaz de enxergar a realidade, a verdade da forma mais crua e mais pesada possível. A inteligência, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a inteligência ela vem com preço. O preço de você ver a realidade. O preço de você enxergar máscaras. O preço de ter ilusões sociais e culturais dissolvidas. Porque você percebe que, no fim de tudo, as pessoas são completamente medíocres, a natureza humana é completamente imprevisível e o mundo é movido por interesses e o mundo é movido por uma engrenagem invisível que envolve muita coisa que a gente não sabe e que se a gente soubesse, alguns até ficariam loucos. Eu diria até que alguns tirariam a própria vida, porque veriam que muita coisa, na verdade, não estão no controle delas. Partindo desse pressuposto, a gente consegue entender que a inteligência, ela vem com preço. É exatamente o preço de você enxergar a realidade. É basicamente o preço de você ser tão inteligente que você consegue enxergar claramente que há uma estrutura invisível controlando a sociedade, que há uma estrutura invisível controlando as pessoas, controlando cada comportamento delas. E que você percebe que a maioria das pessoas fazem coisas que basicamente não são elas que estão decidindo, mas cordas invisíveis estão puxando. E o preço disso, do homem que tem essa inteligência, é ser ignorado, porque a verdade dói. Você falar a verdade para uma pessoa, isso até tem base científica, um homem inteligente, um homem com um QI acima da média, ele tende a invocar um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno parecido com a dor física. Por exemplo, quando uma pessoa inteligente, um homem muito inteligente, expõe o seu conhecimento, a outra pessoa, ao invés de ter a reação comum, que seria admirar ou de simplesmente questionar ou até, tipo assim, aceitar o fato que o homem expõe com o seu conhecimento, na verdade ocorre justamente o oposto. Ocorre o efeito de comparação, do tipo assim.
Nossa, aquela pessoa é muito inteligente, não? Ela sabe de coisas que eu não sei. Ela tem uma inteligência acima da média. Ela consegue literalmente fazer qualquer coisa e eu aqui sem nada. Isso realmente causa uma inveja, principalmente inveja, que é um dos motivos principais porque a inteligência não é tão idolatrada quanto a força física. Porque a força física, agora entrando na questão do shape, na questão da estética, ela é algo conquistável. Ela é algo que o homem, né, consegue ir atrás. Por meio da força, por meio do, da disciplina e por meio do condicionamento. O homem, quando está se exercitando, levantando uma barra, fazendo um esforço físico, ele não está só meramente fazendo esforço físico. Ele está destruindo músculos para construir outros mais fortes, para ter um corpo melhor, para assim, por consequência, poder proteger sua família, proteger os seus e agora em questões mais reprodutivas e biológicas, atrair uma fêmea. Fazer com que uma fêmea sinta tesão por ele. Fazer com que uma fêmea queira se acasalar com ele, queira se reproduzir. E assim, por consequência, perpetuar a espécie. Bom, a gente entendeu esses dois pontos. A questão da inteligência e a questão da força. Eu, particularmente, eu vou ser muito bem sincero, eu não tenho propriedade para falar disso, porque a força, a questão da, da estética, da energia, não é uma coisa que realmente no momento eu estou aficionado ou que eu tenha uma certa experiência com isso. Eu teria que basicamente ter uma bagagem considerável para falar, mas com base na minha observação, com base em tudo que eu vi, de relatos de amigos próximos e da sociedade em geral, a gente pode reunir tudo isso para tentar responder a pergunta central desse podcast. Por que que a força é mais valorizada do que a inteligência? Eu vou pegar um exemplo. Por que que aquele estereótipo do cara musculoso, ou de certa forma um cara que tem um shape, tipo assim, um shape V, mas que o cara é extremamente burro, o cara tem um QI, tipo assim, não digamos, não necessariamente o QI de 83 ou abaixo da média brasileira, mas que tem uma inteligência não acima do normal, uma inteligência normal, entre os 90 QI e 100 de QI. Por que que esse homem que tem esse corpo, ele é mais admirado por mulheres, ele é mais admirado pela sociedade, pelos amigos, do que o homem que tem o QI de, digamos assim, 155. Um QI acima da média, um QI extraordinário, que sabe verdades absolutas sobre a sociedade, sobre a humanidade, sabe tudo, mas carece do físico. A gente pode expandir essa reflexão. Expandir porque, assim, até eu tô curioso nessa questão, porque às vezes eu penso, será que não é injusto a inteligência ser tão desvalorizada, só que a força física, o músculo ser mais valorizado do que a inteligência? Em vez de me render ao sentimento comum de ressentimento, de não sei o que, a sociedade é uma merda, não sei o que, eu resolvi olhar isso de uma forma pragmática. Vamos lá. O homem, primariamente, ele foi construído para quê? Ele foi construído para força, para disciplina, para construção e para manutenção da sociedade. Sim, a inteligência faz parte desses 4 pilares, mas a força física, ela garante algumas coisas. Primeiro, garante a reprodução, ou seja, garante que uma mulher olhe para um homem e sinta desejo sexual de se acasalar com esse homem e, por consequência, perpetuar a espécie. Em segundo ponto, garante que o respeito hierárquico. O homem que tem o corpo físico, ele, de certa forma,
tem, de forma muito mais rápida do que um homem inteligente, respeito. E em que forma? Tipo assim, cara, você chega num lugar e tudo mais, se você tem um corpo desenvolvido, você impõe respeito. Qualquer homem que pense em tentar fazer alguma coisa com você ou com alguém ao seu redor, com alguém do seu ciclo, vai pensar 1000 vezes antes. Porque vai ver sua força, vai comparar com a delas, vai ver. Não, eu não estou páreo. E, imediatamente, você vai repelir muitas possíveis agressões, muitos possíveis conflitos que poderiam ser gerados disso. E, por consequência, você garante a segurança da sua família. É por isso que a força física, o homem que tem o shape, o tal corpo físico, a tal estética, ele é mais respeitado, ele é mais admirado do que um homem que tem uma inteligência acima da média. Porque, vamos voltar, a inteligência, ela vem com a verdade. A verdade, ela vem com desconforto. E as pessoas não gostam de desconforto. Então, na verdade, eu até arrisco dizer que pessoas muito inteligentes sofrem muito em questões de depressão e tudo mais, não só nisso, mas sofrem muito em questão da sociedade. Que a sociedade não os aceita. Não os aceita porque eles confrontam, eles enfrentam e derrubam ilusões culturais e sociais que são impostas. Ilusões do tipo, se você fizer tal coisa, tal mulher vai ficar com você. Se você for assim, assim, assado, você vai ter uma vida perfeita. Se você concluir a faculdade, você vai ter um trabalho melhor. E coisas do tipo. E quando ele descobre tudo isso e expõe esses fatos, ocorre esse fenômeno. A causa e efeito, que eu gosto de dizer. A causa é uma verdade dura e fria e crua, muito crua, e o efeito que é a total repugnação, a total repulsa pela verdade. É basicamente isso. Eu não tenho as respostas prontas para isso, mas talvez esse episódio serviu para refletirmos um pouco sobre essa questão e parar para pensar realmente. Eu poderia até me ater em detalhes como, por exemplo, será que isso é justo? Mas não. Não vamos pensar nisso. Porque, sendo sincero, a sociedade é do jeito que tá, o mundo é do jeito que é, e o universo é construído do jeito que é construído por algum motivo. Às vezes a gente não sabe qual é, mas é o motivo que faz a gente estar vivo até hoje. Então, ao invés de a gente se reter basicamente questão de, por exemplo, a inteligência é melhor ter o homem ter inteligência ou é melhor o homem ter força física, a resposta deveria ser para a seguinte pergunta: como o homem pode conseguir tanta inteligência quanto a força física? Como o homem ele descobre se a inteligência dele está contribuindo para a sociedade ou não? E mais importante ainda, você precisa da validação de uma força física? Você precisa da validação que o shape te dá? É basicamente isso. Essa reflexão veio porque eu andei pensando muito nessas questões. Porque eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu falo isso de forma realmente sincera. Eu não sei se eu sou realmente um cara tipo assim, extremamente intelectual, não sei o que, inteligente, mas o que eu percebi é que é o seguinte: a sociedade, acima de tudo, não presta atenção na questão da inteligência. Claro, se você for um homem, assim como eu, que é inteligente, que gosta de conhecer sobre coisas como filosofia, política, história, sociologia, essas coisas, tudo isso, se você é que nem eu, você vai entender o que eu tô falando. Que você chega num ponto que, tipo assim, você tem tanto, ou às vezes você tem algumas coisas interessantes para agregar, só que você não é visto, você não é visível, em comparação com aquele homem que, por exemplo, só tem a estética.
E ao invés de a gente, novamente, voltando, né? Ao invés de se ater a esse ressentimento, deveríamos refletir um pouco sobre isso. Será que os homens da antiga era também eram assim? Será que os intelectuais também negligenciaram a estética? É um ponto para pensar. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse episódio e até mais.